Queridos, tudo bem? Eu peço que Deus te dê um dia suave. Eu peço que Deus te dê um dia tranquilo, um dia cheio de realizações e que Ele possa conduzir você no caminho correto nesse dia. Que Ele possa iluminar a sua mente e que você possa voltar para casa ao final do dia vibrando, pulando de alegria por ter conseguido superar os seus obstáculos, vencer tudo pelo poder de Deus. Vamos orar? Nós pedimos a Deus que ilumine a nossa mente, que nos capacite a entender verdadeiramente a vontade dEle em nome de Jesus. Amém. Todos os dias nós comentamos aqui um verso bíblico e hoje não é diferente. O verso bíblico encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Você pode ler comigo na sua Bíblia. Diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu, o Senhor dos exércitos, te mostrarei. Queridos, é muito bom andar segundo o conselho de Deus, não é? Se nós quisermos ter sucesso, nós devemos avançar segundo a ordem de Deus. Mesmo que nós não entendamos os porquês ou para quê. Deus nos permite entender muita coisa, mas nem tudo, e é por isso que em alguns momentos, ou em muitos momentos, nós andaremos unicamente pela fé. Quando nós estamos vivendo situações que nós ficamos com um grande ponto de interrogação na cabeça, quando estamos confusos, embora sabendo que Deus mandou ir, que Deus mandou fazer, ou que Deus pediu para parar, é porque nós estamos buscando a lógica. O ser humano gosta de fazer cálculos e conferir o resultado. Se Abraão quisesse questionar, por exemplo, ele diria: Senhor, como é que eu vou ser pai de uma grande nação se eu já estou no final da minha vida? Não tem lógica. As Sagradas Escrituras dizem que as coisas de Deus são loucuras para os homens. O ser humano gosta da lógica. E muitas das vezes as coisas de Deus não são lógicas aos olhos humanos. E então nós precisamos caminhar unicamente pela fé. Simplesmente confiar. Fechar os olhos e avançar segundo a orientação de Deus. Isso é um exercício. Até que aprendamos a confiar totalmente em Deus. E quando confiamos totalmente, a nossa mente entra em um estágio de tranquilidade, embora não vendo uma luz no final do túnel. O homem, ele é racional, mas ele tem que aprender a, em certos momentos, parar de racionalizar, questionando e obedecer à voz de Deus. A mesma mente que nos ajuda pode nos colocar em situações confusas, por querer que o nosso tempo seja o tempo de Deus, que a nossa aritmética seja a de Deus, por querer que os resultados ou os cálculos sejam os mesmos do Criador. Não é assim. Por querer que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Muitos heróis nos deixaram o exemplo de confiança. Confiança total em Deus. E um deles foi o apóstolo Paulo. Ele aprendeu a confiar tanto em Deus que em diversos momentos, em diversas situações, ele não dava mais atenção para o seu próprio raciocínio. Queridos, existe um conhecimento que vem da inteligência humana. E existe um outro conhecimento que vem por inspiração divina. Nem sempre vai haver harmonia entre os dois. E quando for assim, siga a orientação de Deus. Nós somos assim. Ficamos loucos querendo que Deus nos revele tudo, que abra uma janela e nos mostre os 10 próximos anos da nossa vida. Mas Deus não trabalha assim. Ele gosta de fazer com que você, com que os seus filhos vivam de boas surpresas dia após dia, um milagre após o outro. E que positivamente pensemos que com Deus tudo vai dar certo. Experimente obedecer às orientações de Deus e a viver em paz. Uma paz que só possuem aqueles que dão um passo no escuro. Só possuem essa paz aqueles que obedecem sem questionar e sem duvidar de Deus.
que nesse dia você esteja seguro daquilo que Deus quer de você. Que nesse dia, ou que hoje, você não duvide do seu chamado, do seu talento, do seu dom, nem tampouco do seu Deus. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.